Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia 22/10/2020, nós vamos fazer as nossas atividades da apostila de História, das páginas 332 a 333, da nossa apostila de Artes, a página 31, e um textinho de caligrafia que a tia colocou aí no seu caderno. Vamos lá! Antes de a tia começar a explicação da matéria de hoje, não esquece de anotar a data de hoje nas páginas em que nós vamos fazer. Abre a sua apostila de História lá na página 332 e acompanhe a explicação junto com a tia. Hoje, em História, nós vamos aprender sobre as resistências dos quilombos e sobre as leis que tentaram libertar os escravos. Vamos relembrar, desde o primeiro ano que vocês escutam sobre a Lei Áurea, né? Vocês, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, foi ela que libertou os escravos, beleza. Mas vocês sabiam que antes dessa lei tiveram outras leis que tentaram libertar os escravos? Não sabiam? A gente vai estudar sobre isso hoje. Então acompanhe a leitura do texto com a tia para você ficar craque no assunto por dentro de tudo isso. Vamos lá. Resistência nos quilombos. Uma das formas de resistência à escravidão era a fuga. Eles não aceitavam esse tipo de vida, então eles fugiam dos seus donos. Esses escravos fugitivos procuravam abrigo nos quilombos. Mas, tio, o que é quilombo? Quilombo era o abrigo para os escravos fugitivos. O quilombo mais importante foi o quilombo dos Palmares, liderado pelo Zumbi dos Palmares. Vocês também já escutaram esse nome antes, tá, gente? Então, quilombo era uma área povoada por escravos fugitivos. Geralmente, os quilombos eram áreas isoladas dentro da mata, para que os donos desses negros não encontrassem, tá? Agora sim, as leis abolicionistas foram as leis que tentaram libertar os escravos. Vamos lá! Hoje vocês vão aprender mais 3 novas. Vocês já sabem sobre a Lei Áurea. Agora a gente vai estudar mais 3, ó. A abolição da escravatura no Brasil foi resultado de um forte processo de mobilização popular das fugas e rebeliões feitas pelos escravos. Vamos agora às leis. Uma das primeiras leis que tentaram libertar os escravos foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela proibiu o tráfico de escravos. Porém, a escravidão continuou. Era proibido trazer escravos lá da África, mas os escravos que já estavam aqui continuaram sendo escravizados, tá? Então, repete com a tia. Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibiu o quê? O tráfico de escravos. Próxima lei, a lei do ventre livre. Essa lei declarava livre os filhos da mulher escrava, nascidos a partir daquela data. No entanto, os filhos dos escravos tinham que trabalhar até a maioridade, como forma de indenização. Então, por exemplo, uma mulher escrava já tinha um filho e estava grávida de um. Esse filho dela, já nascido, tinha que trabalhar até a maioridade para compensar aquele neném que estava na barriga que não poderia mais trabalhar, tá? Então, a lei do ventre livre libertou os nenenzinhos escravos, né? Eles deixariam de ser escravizados. Lei dos sexagenários. Foi criada para libertar os escravos com mais de 65 anos de idade. E, por fim, a Lei Áurea, que foi a lei assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, que dava liberdade a todos os escravos e acabou com a escravidão no Brasil. Beleza? Agora vamos aos exercícios. Número 1. Como você poderia definir quilombo? Escreva no espaço a seguir. A tia não explicou aqui que quilombo eram áreas povoadas por negros fugitivos no meio da mata? Então, isso que você vai anotar aí. Eram áreas povoadas por negros fugitivos no meio da mata. Ponto final. Número 2. Qual foi o quilombo mais importante? Está lá no começo do texto. Quem o chefiava? Anota aí. Quilombo dos Palmares. Ponto. Zumbi dos Palmares. Porque foi ele que liderou, né? Tá? Do jeitinho que tá escrito aqui. Agora, o número 3, e nosso último exercício de hoje, nós vamos ter que relacionar as leis. Vamos lá, a tia vai ler, a gente vai ter que identificar. Lei criada em 1850 que proibia terminantemente o comércio transatlântico de escravos.
estabelecia severas penas aos contrabandistas. Restavam apenas os escravos que já estavam no Brasil. É a primeira lei que a gente leu para vocês, a Lei Eusébio de Queiroz. Então, coloca o número 4 aí dentro. Beleza? Próxima lei. Lei que libertava os escravos com mais de 65 anos. Lei dos Sexagenários. Coloca o número 3. Próxima lei, a mais conhecida por vocês. No dia 13 de maio de 1888, submetido à pressão enorme da opinião pública, o governo promulgou essa lei que marcou a extinção da escravatura no Império Brasileiro. A Lei Áurea, então coloca o número 1. E por fim, a lei que declarava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. A Lei do Ventre Livre, então coloca o númerozinho 2, tá? E depois pinta com capricho os bonequinhos aqui embaixo, tá, gente? Pinta eles na cor negra, porque tá representando aqui a liberdade dele, né, dos escravos, tá? Agora, nossa página de arte, né? 31. Pinte a tartaruga e enfeite com giz de cera azul, crie o fundo das águas do mar. Você vai pintar a tartaruguinha muito bonitinha. Você vai pegar o giz de cera, se não tiver, pode ser canetinha, pode ser lápis de cor, vai criar o fundo do mar aqui atrás. Uma dica, usa 2 tonalidades de azul, azul escuro e azul claro, para dar um efeito mais bonitinho no desenho. Tá bom, gente? E o texto de caligrafia, para vocês copiarem com muito capricho no caderno de vocês. Não esquece que antes de começar o texto, tem que botar o cabeçalho. Jardim Escola Alvorecer, caligrafia, a data de hoje, 22/10, o título do texto e depois copiar o texto linha por linha conforme está no caderno de vocês. Beleza? Quero tudo com muito capricho, hein? E por hoje é só, gente. Então anota lá no bilhetinho do caderno o nosso código de hoje, que é HAC22. Foi? Um beijão no coração de vocês e até amanhã. Tchau!